Boa noite, queridos da nossa Rádio IA Web. É uma alegria estar com vocês nesta noite. Estamos em conjunto falando sobre relacionamentos abusivos. Então, você que tem um amigo, você que tem uma amiga, um parente que já sofreu de algum relacionamento abusivo, seja espiritual, seja de relacionamento marido e mulher, pais e filhos, amigos. Existem muitos tipos de relacionamentos abusivos. Então você pode compartilhar a nossa rádio com alguém, chamar alguém para nos acompanhar, trazer perguntas, trazer suas dúvidas. Nós vamos sempre falar num ambiente de fé sobre o que as Escrituras, o que Jesus Cristo nos ensina sobre relacionamentos abusivos. Então, como eu disse, chame alguém e para que essa pessoa possa vir à luz algo que ela esteja sofrendo, que ela encontre um caminho, que ela encontre uma luz, que ela possa encontrar Jesus em uma oração e ter a sua situação abrandada, curada, solucionada. Porque Jesus é aquele que soluciona os nossos problemas, é aquele que é um caminho para a nossa salvação, para a nossa cura. Ele é luz. Amém? E nós estamos hoje aqui com a Daniela, querida Dani. Tudo boa bom, noite, querida? pastora. Boa noite. Boa noite, Cacau. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Ivone. Boa noite a Boa noite, todos. família. Está aqui conosco também a Cacau nesta noite, ela vai falar conosco, vai trazer um testemunho. A Dani tem algo muito importante para falar conosco também, para nos ensinar. Então hoje eu estou muito feliz, porque hoje eu estou assim bem aqui, com uma solidez de ensino, para estar comigo, para me ajudar e para que possa ajudar a sua vida. Amém? Então nós vamos louvar o Senhor enquanto você louva também. E ora a Deus para que os seus amigos possam nos acompanhar. Amém? Deus nos abençoe. Isso, muito bom, hein? Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranho, é que você é estrangeiro, seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te quieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma,
vez Deus falou muito comigo com esse louvor quando eu estava em aflição. Amém. E em angústia. E quem de nós não passa um momento angustiante, um momento de dor? E nessa noite eu queria introduzir para vocês algo, como disse, o relacionamento abusivo. Pode ser conjugal, marido, mulher, pode ser entre pais, filhos, e pode ser entre liderança espiritual. Normalmente, a pessoa que tem um comportamento abusivo é aquele que tem um padrão coercitivo e também um padrão punitivo. Ele traz culpa, ele quer dominar, ele oprime, ele manipula de uma forma muito sutil. De uma forma, a manipulação é de uma forma assim: eu quero te proteger. Eu estou fazendo isso para cuidar de você porque você não sabe se cuidar. Então, com esse padrão de discurso de que eu cuido de você, você precisa de mim, porque somente eu é que vou cuidar de você. E nesse discurso ele oprime, ele traz culpa, ele traz um discurso de que você não sabe se cuidar sozinha. Ou, por exemplo, ele diz: não tenha medo porque eu vou te proteger. Olha, vamos ficar somente entre nós, a nossa vida, porque os outros vão nos atrapalhar. Vamos viver só entre nós os nossos planos. Não vamos deixar que ninguém entre no nosso relacionamento, porque somente eu sou fiel a você. Você não vai encontrar ninguém com a minha fidelidade, você não vai encontrar ninguém com o meu amor, você não vai encontrar ninguém com a minha sabedoria, o meu cuidado, o meu zelo por você. Com esse discurso de amor incondicional, com esse discurso de proteção, esse padrão do abusador, ele quer se tornar um super protetor, um salvador da pátria, para que aquele que tem o perfil de ser abusado se sinta totalmente seguro naquele lugar, se sinta totalmente protegido e ele não possa querer sair e falar com mais ninguém. E com o passar do tempo, esse tipo de comportamento começa a se tornar opressivo, abusivo e, como disse, punitivo. Se você não fizer o que eu te falo, a culpa é sua. Se não der certo o relacionamento, a culpa é sua. Se não der certo os nossos planos, a culpa é sua. E ainda a pessoa passa por doido. Então eu quero só trazer um texto antes das meninas nos trazerem muito ensinamento. Eu quero trazer um texto aqui da Bíblia que nos ilustra muito bem uma passagem que eu queria falar com vocês, que está em Juízes 9. Meninas, não falei com vocês, mas eu queria falar com vocês sobre isso. Essa história, em Juízes 9, a partir do 7, diz assim: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si e disseram para a oliveira: oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei, figueira. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar meu fruto doce e saboroso para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha ser nosso rei, videira. E a videira disse: deveria eu renunciar meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter
domínio sobre as árvores? E aí as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei, espinheiro. E o espinheiro disse: olha, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá os cedros do Líbano. Essa parábola em Juízes fala muito bem do perfil do abusador. O povo aqui estava querendo um rei, era na época de Juízes. E Abimeleque havia matado 70 irmãos dele, os filhos de Gideão, 70 ele matou para que ele fosse ungido a rei. Ele matou 70 irmãos. Jotão fugiu, conseguiu fugir, foi o único. E ele estava alertando o povo. Vamos supor que as árvores quisessem ser ungidas, que quisessem um rei para ungir, e aí eles dissessem para a videira, para a figueira, para a oliveira, até que um espinheiro aceitou. E o espinheiro disse: venham sobre as minhas árvores, sobre a minha sombra. Espinheiro, gente, não dá sombra. Espinheiro é o símbolo da maldição, quando houve a queda, que o Senhor disse: vocês vão viver sobre cardos, espinhos, abrolhos. Espinheiro causa dor. Espinheiro é uma árvore seca, sem frutos. Aqui a parábola é clara, ele falou com a videira, com a figueira, com a oliveira, símbolos de Israel. E somente o espinheiro, que é uma falsa árvore frutífera ali, aceitou ser ungido rei, aceitou ser um ídolo ali, dizendo uma mentira: venho sobre a minha sombra. Espinheiro não dá sombra, se passando por algo que não é. E ele disse assim: olha, mas se vocês se afastarem, virá fogo sobre vocês. Se você se afastar de mim, você vai ser punido. Se você se afastar de mim, a minha mão virá sobre você. E o nosso rei, o nosso salvador não é esse. Ele é misericordioso e gracioso. E nós estamos à sombra de suas penas, de sua árvore. Então eu quis colocar para vocês aqui a dificuldade de Jotão, dizendo: cuidado que vocês estão fazendo, ungindo um rei falso, um rei maligno. E normalmente o perfil do abusado, ele procura, infelizmente, um ídolo. Ele procura um rei, ele procura alguém em se escorar, porque tem fragilidades, feridas, desde a infância, de carência afetiva. Então, o abusado, ele procura um abusador, e o abusador procura um abusado. E nós precisamos ter essa leitura de quando ocorre esse tipo de relacionamento, porque é como espinho, dói, machuca e adoece. Verdade. E o abusado tem medo de sair desse relacionamento, porque ele não se acha capaz de viver sem este abusador. Ele não se acha capaz porque é colocado sobre ele uma incapacidade de que você é louco, você é louca, você não vai saber viver sem a minha presença, sem a minha sombra, sendo que a sombra não existe do espinheiro. E se você sair ainda você vai levar fogo. Então há uma ameaça, debaixo de uma ameaça, de um perfil do abusador e do abusado. Infelizmente, há um alinhamento dos dois, que um alimenta o outro. E de repente, o abusado adoece e tem necessidade de sair disso. E agora eu vou colocar para as meninas aqui o quanto que isso é importante, né, em qualquer tipo de relacionamento. Eu vou dizer relacionamento conjugal, relacionamento de liderança espiritual, e elas vão aqui colocar as experiências que elas tiveram, que são ricas experiências aí. E pode começar a falar, menina. O que você acha do que eu falei dessa parábola? O que você tem a nos contar, Carlinha? O que eu posso falar é...
É difícil tocar nesse assunto porque assim, a gente sempre tem que tomar cuidado e não expor as pessoas. E a minha preocupação é assim, não expor ninguém. Mas eu tenho uma trajetória de vida onde eu sofri diferentes tipos de abuso, seja ele físico, emocional ou psicológico. E o que mais impactou isso durante a minha vida, durante o meu crescimento, durante o meu processo de desenvolvimento na vida, foi o sentimento de culpa e rejeição que eu carreguei. Porque isso me impediu de eu me relacionar corretamente com as pessoas. Eu estava sempre buscando um abusador, ao invés de eu apenas saber a verdade sobre o meu respeito e seguir adiante. Então, eu sempre me colocava em situações em que eu, ao invés de ser quem eu deveria de ser realmente, aliás, faltou autoconhecimento, ao invés de eu me posicionar da forma como eu deveria, eu sempre agia de forma que eu pudesse agradar as outras pessoas. E ninguém consegue sustentar isso durante muito tempo. Ok. E aí chega um momento que você se rebela, chega um momento que você se revolta e as pessoas, e geralmente as pessoas ao nosso redor, como a Dani fala, elas têm a visão do raso, elas não têm a visão do fundo. E aí eu fui, durante todo esse processo da minha vida, foi um processo de longo sofrimento, porque daí muitas coisas, quando a gente passa por períodos traumáticos na nossa vida, a gente tende a bloquear as nossas lembranças. Então tem coisas que aí vem o inimigo e começa a colocar dúvidas na sua cabeça, começa a colocar mentiras na sua cabeça. Você, uma vez que não conhece a palavra de Deus, você não conhece a verdade, você não sabe, você não tem discernimento, você não tem sabedoria, e aí as pessoas começam a fazer o que elas querem com você. E você sabe que tá sofrendo, você sabe que tá doendo, você quer gritar, pedir socorro, mas você não sabe como, que você não se acha merecedor. Então vamos organizar aqui cada uma coisa, né? A Carla tá colocando da situação que ela passou, você tá falando de um relacionamento... De diferentes níveis, diferentes tipos de relacionamento. Porque geralmente a gente, quando fala assim, de abuso, a gente tende a colocar ou um marido, ou um namorado. Mas eu acredito também que amizades também podem ser abusivas. E eu vejo que eu tive um ciclo de amizade na minha vida que também foram abusivas. Aí tem um relacionamento também dentro de casa, que a gente pode sofrer diferentes tipos de abuso, seja ele psicológico, mas tudo mais por medo ou emocional. Mais por medo de você perder o amigo. Exato, por medo da rejeição. O sentimento de culpa, porque geralmente o abusivo, ele faz com que você se sinta culpado. Isso, ele é controlador, ele é dominante, ele é persuasivo. Aí você acaba sempre trazendo a culpa pra você. Exatamente, e esse sentimento de culpa faz com que você se sinta culpado em tudo. Então você acaba querendo agradar a todo mundo que vem à sua volta. Mesmo a pessoa fazendo mal pra você, mas você ainda procura dentro de você alguma culpa. Exatamente. Né? Mesmo a pessoa acabando com você, a pessoa te humilhando, mas você não, peraí, eu tô procurando alguma culpa dentro de mim. Você dá poder a outra pessoa. Que as pessoas se sentem culpadas. Porque o abusador tem esse perfil. Exatamente. Coercitivo e punitivo. Olha, não está dando certo o nosso relacionamento porque a culpa é sua. Você é que não sabe lidar com o nosso relacionamento. Você que não é capaz. Você que não é capaz, você que não é bonita, você que não fez uma comida legal, você que não se vestiu bem, você que só dorme, você que só trabalha, você não tem postura. Então, a culpa, de uma certa forma, é uma forma de manipular o controle para que a pessoa não saia do relacionamento. Olha, você não está se comportando como deveria, e você precisa de mim para ser feliz, né? Por isso que eu estou falando de rei, de você ter um salvador da pátria, de você, aquele é o único que vai te amar, aquele é o único que vai te respeitar, aquele é o único que vai te suprir. E aí você se sente culpada porque você não consegue supri-lo. Ele me supre tanto, mas eu não supro meu amigo, meu pai, meu marido, meu líder. Né? O líder espiritual também sempre vai dizer, você não sabe nada, se você andar sozinho o diabo vai te pegar, e etc, etc. Verdade. Então, a minha preocupação é justamente essa do que vocês passaram sobre isso, né? Como que vocês lidaram com, e como que vocês conseguiram entender que vocês estavam sofrendo um relacionamento abusivo? Eu acho que o meu caso é diferente da Carlinha, né? Porque o meu foi dentro do sistema. Tá. É difícil falar sobre isso, assim, sem as pessoas julgarem, né? Vocês estão preocupadas, as duas falam, é difícil falar. Porque eu falo assim, do julgamento, é porque assim, eu já falei até nas igrejas, às vezes porque assim, a minha história foi dentro da igreja. Ok. A minha história foi dentro. Ok. Então, eu fui muito calada. Eu não conseguia entender por que algumas coisas eu não podia fazer,
né? E antigamente era bem mais rígido, né, do que hoje. Então eu cresci num ministério e assim, eu sempre estava ali envolvida. Sempre amei estar envolvida. Participava de quase todos os conjuntos, era mocidade, era adolescente, então eu sempre estava ali. Mas assim, eu sofri abusos emocionais de líderes, espiritualmente falando. Eu não podia fazer muitas coisas, eu não podia visitar outras igrejas e eu não conseguia entender. Pensa, uma adolescente, uma vez eu fiquei tão revoltada que estavam os adolescentes, porque era assim, sempre a nossa turminha. Você não podia se misturar com outras igrejas, tipo Batista, a gente não podia ter esse envolvimento. E uma vez a gente ia para um acampamento, tava todo mundo lá animado, ai que legal, a gente vai conhecer outras pessoas, tal. Era um retiro, né? Era um retiro espiritual, né? Um dia antes, aí o nosso pastor não deixou. Não deixou. E eu fiquei revoltada. Eu falei, por que não? Não, porque senão vocês vão vir com o costume de lá. Aí daqui a pouco vocês já... tipo assim, parecia como se só aquele ministério fosse digno do céu. Era isso, praticamente, que passava. Eu ficava, gente, eu não entendo, não é os nossos irmãos. Mas assim, você cresce, né? A família, então você... acaba acostumando, você vive naquele meio, você fica ali. E eu não podia usar certas roupas, não podia usar blusa. Uma vez eu lembro que eu estava tão em paz comigo mesma. Quando eu olhava para Jesus, eu sentia paz. Mas sempre tinha algum ser humano que vinha para me trazer alguma palavra, alguma mensagem. E eu lembro que teve um dia que eu estava sentada assim na praia, estava de vestido normal, um vestidinho decente, só que ele era de alcinha. Aí um pastor passou por mim, ele nem olhava para mim direito. Depois ele voltou para vir me falar que o Senhor estava muito triste comigo. Jesus estava muito triste. Aí na hora meu coração fechou. Eu falei, por que, pastor, que o Senhor está triste comigo? Ele falou, por causa do teu vestido de alcinha. Aí eu olhei e fiquei, uau! Fiquei quieta porque a gente tinha aquele respeito, né? A gente respeitava muito, eu me calava. Só que eu cresci me calando. Então, e esse calar, né, Dani? É horrível. Exatamente. Esse é o punitivo. Isso. Que você se sente culpada, se sente inferiorizada, se sente menos. É quando as vozes começam a crescer na sua cabeça, e aí aquele negócio, uma dúvida, o inimigo já ganhou. Porque daí, uma dúvida já ganha, porque ganha poder sobre nós, porque daí a gente começa a dar voz às nossas dores. Sim. E aí, se não tiver alguém ali para dizer a verdade, para nos tirar desse buraco, a gente começa a desenvolver as doenças dentro da gente. É o espinheiro. Exatamente. Então é fundamental ter pessoas que conhecem a verdade para te trazer a verdade. Por isso que é o que eu conversei com a Lígia. Eu tive certeza, hoje eu tenho certeza, hoje eu sei quais são os abusos que eu sofri, eu tenho consciência do meu antes e do meu agora. Amém. Porque o que me traz essa certeza, a partir do momento que eu comecei a conhecer, não conhecer, porque eu conhecia Deus, eu ouvi falar. Aí eu passei a ter um relacionamento com Deus. Amém. Aí eu conheci a palavra de Deus, todo mundo tem uma Bíblia, mas aí quando a gente começa a praticar, porque tudo é uma decisão, é uma prática, não um sentimento. Que nem, aí você, e isso vai libertando, vai abrindo a nossa mente, porque até então, quando a gente tá vivendo um relacionamento abusivo, tá dentro de uma situação abusiva, a gente não enxerga que nós somos vítima. Nós sabemos que sofremos, mas a gente não sabe que é vítima. Você se achou culpada, que Jesus estava triste, que a vilã da história se entristeceu, né? Nossa, era cada história. Uma vez eu lembro que eu sempre gostei de monte. E eu ia muito com os jovens, tudo. E a gente gostava, e os jovens gostam disso, né? Gosta de estar indo pro monte, gosta de oração. Também gosta. Gosta também. Não, mas é porque o julgamento sobre os jovens é muito maior, né? Porque eles acham que os jovens não gostam. Mas eu lembro que começou entre 10 pessoas, daqui a pouco já tinha 60 indo pro monte, a igreja. Que maravilha. E aí eu lembro que teve uma vez, eu acabei de sair do culto, uma irmã chegou em mim e falou assim, olha, eu tive um sonho com você, falei com o pastor, e o pastor mandou eu vim falar com você. Falei, bom, coisa boa deve ser. Ela virou pra mim e falou que tinha me visto no inferno e tal, e aquela visão doida dela. Aí eu falei, Senhor, engraçado, quanto mais eu te busco, mais o povo fala que me vê no inferno. Sabe, era uma coisa, eu falo que era enviado mesmo. E um pastor deixar uma irmã vir falar algo desse pra uma jovem,
Então eu vi assim, hoje, olhando de hoje, Ok. eu vi Satanás com maturidade, né? Hoje com a a gente tem maturidade e cura, estamos curadas. Hoje você pode falar pra Amém. mim, minha filha, que Tenta graças a por pelo Deus, outro. o Senhor me Deus libertou. nos blinda. Não é fácil. Fácil não é. Mas assim, quando o Senhor começou a me trazer luz, né? Na verdade o Senhor já sempre tentou me trazer luz, mas às vezes a gente acaba desfocando, a gente acaba focando muito nas pessoas. Né? O Ok. Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos tirar Ok. dessa prisão, o Senhor Sim, o Deus tempo sempre tá todo. presente. Sim, envia pessoas, mas assim, a gente parece que sempre acaba indo para um outro lado, né? Um É o outro sentimento caminho. de rejeição, porque daí eu tenho certeza disso. Porque o sentimento de rejeição faz com que a gente não se sinta merecedor, você não sabe receber amor, Sim. entendeu? O sentimento de culpa faz com que você distorça tudo na sua cabeça, então você fica, geralmente a gente fica neurótico e paranoico. Então, e o que a Dani está falando também, acrescentando, o que a Carla está dizendo, é que para não olhar para a palavra do homem. Porque na juventude dela, claro que ela foi olhar o que o pastor estava dizendo, o que a irmã mais velha estava dizendo. Eu também passei por isso. Então, quando eu era nova na fé, embora eu tenha chegado na fé aos 40, eu tinha esse respeito, achando que era uma autoridade espiritual, né? Nós temos sempre essa coisa que é autoridade espiritual, um líder espiritual. Não pode levantar a voz contra o ungido, né? Não pode falar contra o ungido, não pode debater, tipo assim, não pode nem questionar. Isso, então nós temos esse respeito pela autoridade, pela liderança, só que liderança é influenciador bom, não o dono da pessoa. Porque infelizmente houve uma época que o líder se sentia dono da ovelha, dono do membro, a ponto de dizer, olha, Deus está triste com você. Quer dizer, se colocar como se Deus tivesse falado para ele que Deus está triste. Isso é uma grande heresia, né? Porque Deus nos ama e Ele sabe os nossos defeitos, Ele sabe as nossas limitações, sabe o que vai no nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Então, nós não podemos nos colocar como juízes, né? Como diz a palavra. Mas, desde a época de Jesus, as pessoas queriam ser líderes, queriam ser destacados, né? A mãe a mulher de Zebedeu queria colocar os dois filhos, Jesus põe um do seu lado, o outro do outro lado, né? Então as pessoas sempre querem destaques, sempre querem estar na liderança para dominar. Infelizmente nós temos esse problema que a liderança é muito mal vista, muito mal entendida, de que é poderosa. Não, liderança é servir. Jesus foi o maior líder que serviu, que lavou os pés dos discípulos. E que disse, olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, há uma distorção da verdade. E infelizmente nós temos muitos líderes que têm esse caráter mais abusador, abusivo, coercitivo, né? Você não pode isso, não pode aquilo, não pode. Nós somos pessoas que queremos obedecer a Cristo. Não a um abusador que viola os princípios de Cristo. Por exemplo, você fala, a mulher deve ser submissa ao marido, desde que o marido não viole os princípios de Deus. Porque submissão, em primeiro lugar, a Deus. E depois, claro, ao marido. Se o marido obedecer também aos princípios de Cristo. Então, há uma grande distorção de posição do que é liderar, do que é você educar alguém, o que é você servir alguém. As pessoas acham que servir é algo humilhante, enquanto servir é algo nobre, como ensinou o Senhor Jesus. Então, o que aconteceu com as meninas, que já havia, né, uma ferida, muitas vezes lá na juventude, então tudo que você fazia, olha, não pode dar, você é feia, Cristo não gosta de você, porque você está com alcinha. Olha, você é feia porque você está mal criada, você está respondendo. Então, são essas palavras que são coercitivas, punitivas. Você é feia, você não é capaz, você não vai agradar a Deus, você não pode ir ao monte, você não pode se misturar com os outros, porque se você se misturar com os outros, você não vai ser forte, você vai se estragar. Ah, outra coisa também, eu
teve uma esposa de um pastor uma vez, que aí ela também, a Daniela não vai cantar. E assim, eu falei, amém, eu vou continuar cantando, adorando a Deus ali onde eu estou. Amém. Motivos, sim, diante do Senhor mesmo, motivos, não tinha motivos, mas era eu vejo, uma vez eu perguntei pro Senhor, eu com lágrimas mesmo, muito triste, eu falei, Senhor, o que me trouxe até aqui? E ele falou pra mim, ele falou, o meu amor te trouxe até aqui. Tá vendo? O amor. Amém. O meu amor. E as palavras são contrárias. Porque realmente eu olhei pra trás, eu falei, Deus, era pra eu ter desistido, saído fora. Não quero mais saber, porque realmente algumas pessoas, infelizmente, passam uma imagem ruim de uma igreja. Deixa sequela, né? O abuso espiritual. Deixa, e eu... Então, aqui eu anotei, meninas, as sequelas do abuso espiritual. É a perda da fé. As pessoas perdem a fé, enfraquecem a fé em Cristo, né? Que Deus é esse. A Carla chegou aqui com que Deus é esse. Que Deus é esse. Né? A aversão à igreja. Total. Porque a igreja é um sistema punitivo, é um sistema julgador. A gente fala, ninguém presta. Aversão a pastores e irmãos. Sim. E revolta, afastamento de Deus. E eles têm sempre uma grande rejeição em todas as pessoas que têm alguma liderança na igreja. Aqui nós estamos falando de parte psicológica, né? Então, nós vemos hoje um quadro muito perigoso dentro do sistema de igreja, de doutrinas de homens, não de Cristo muitas vezes. Então, existe esse importantíssimo papel de que eu peço para que você questione na sua vida o papel de um líder, posição de um líder, eu vou repetir, um líder ele influencia pelo exemplo de serviço. Amém. Né? E quando você é realmente uma autoridade espiritual, é quando você serve em oração você serve. E o posicionamento de marido e de mulher, quando nós precisamos ser submissas ao marido, quando ele executa os princípios do Senhor, em primeiro lugar. Porque o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando realmente o marido ama a sua esposa como a igreja, então a mulher precisa ser totalmente submissa. Então, são os dois lados. Então, não pode ser, porque ela é minha esposa, ela tem que me obedecer, mas você tem que me amar também como Cristo ama a igreja. E a obediência, em primeiro lugar, é a obediência aos mandamentos de Deus. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas, porque as pessoas confundem o que é você ser obediente e o que é você ser submissa. Humildade é uma coisa linda de Cristo quando nós servimos alguém que também nos serve. Porque o casamento é quando você se casa para servir ao outro, mas quando o outro também te serve. Então, dentro dos relacionamentos, que eu quero resumir com vocês, a importância dos conceitos muito importantes, é que quando uma pessoa tem algumas carências afetivas familiares, feridas da infância, feridas do crescimento na igreja, como a Dani falou, eu cresci num sistema e que eu fui levando lambança de tudo que é lado. Então, quando a gente sente que a gente tem carências e um perfil carente, é muito perigoso encontrarmos um abusador. Um abusador, seja um amigo, seja um pastor, seja um líder espiritual, né, que sempre vai trazer uma revelação, porque Deus viu que você vai para o inferno, e etc, etc. Essas revelações que nem sempre são bíblicas, porque uma profecia ela precisa edificar, exortar ou consolar. Se uma profecia não te edificar, não consolar e não exortar, ela não é uma profecia, né? É uma maldição, é uma heresia. Então nós precisamos entender as posições das pessoas nos relacionamentos. Em primeiro lugar, quando você tem um relacionamento de amizade, eu tenho um limite. Sempre. Verdade. Eu tenho um limite para que eu possa
avançar na vida de alguém, para aconselhar alguém, para orar por alguém. Nós temos um limite, o limite de que cada um de nós somos únicos, a unicidade. Cada um de nós somos singular e cada um de nós somos filhos amados de Deus. Se nós estamos sendo espinheiros e estamos machucando, porque a língua tem o poder da bênção e da maldição. Será que a minha língua está espetando alguém e machucando? Porque o abusador é aquele que sempre tem uma língua que fere, que é espinhuda, que é um porco espinho. Se não for para machucar, não abre a boca. Isso, julgar, criticar, punir, desvalorizar, desmerecer. Então a gente precisa se policiar nisso, seja na igreja, seja com os amigos. Eu vejo muitas pessoas dizendo, minhas ovelhas. Não, são ovelhas de Cristo Jesus em primeiro lugar. Não são minhas ovelhas. E eu tenho muito mais temor quando eu hoje dirijo uma igreja e que eu ouço, né, falar, minha ovelha. Não, são ovelhas de Cristo. E isso me gela a espinha. A igreja tem um dono, né? A igreja tem um dono. E nós somos a noiva. E eu tenho irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. A igreja é uma família, é um campo e é um edifício. E é um campo para a gente plantar e é um edifício para a gente construir. Mas em primeiro lugar é a família de Cristo e eu tenho irmãos. Então, o que acontece e que aconteceu com as meninas é que elas encontraram pessoas que trouxeram Amém. Glória a Deus. uma luz. Amém. E que a gente possa ser uma luz e uma direção de Cristo. Como eu estou dizendo, quando você entende a Bíblia e você entende a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que ele veio para servir e ele veio para nos salvar. Ele é o Salvador. Não existe outro rei, como na parábola das aves. Não existe outro rei. Não queira colocar outro rei no seu relacionamento de casamento. Não queira pôr outro rei entre os seus amigos, com os seus pais. O rei é Jesus Cristo. Amém. Mas se posicione com cada relacionamento que você tem. Qual é a sua posição? Eu estou aqui como esposa? Estou aqui como marido? Estou aqui como professor? Estou aqui como líder espiritual? Estou aqui como um pastor? Um intercessor? Né? A coisa mais importante é que você respeite essa unicidade do Filho amado de Jesus Cristo. Quando você toca em alguém, seja com a sua língua, seja com a sua pensamento, com o seu coração, você precisa saber que antes de tudo é um filho de Deus. Amém? Ivone, nós temos alguém aí, algumas perguntas? Como nós estamos aqui? Um comentário. Cacá tem comentário? Tem comentário aqui. Ajuda eu aí, Cacá. Tem comentário da Drica. Ela é minha prima. É? É, família assistir. Oi, Denise, tudo bom, querida? Drica Santos. Oi, Drica. A Drica, né? É. Oi, Drica. Nayan Carvalho, Cacau, Drica, às vezes por um abuso físico, a gente se sente culpado o tempo todo. Daí para aceitar o abuso psicológico de amigos, pais, é 1, 2, infelizmente. É isso. Fala aí pra mim. O que eu entendi que a Drica está dizendo aqui, por exemplo, geralmente quando as pessoas passam por algum trauma na infância relacionado ao abuso, o sentimento de culpa, ele traumatiza e ele acaba criando raízes. Daí para a pessoa ser vítima de outros tipos de abuso, é 1, 2. Então, entendi. É 1, 2. É muito. É isso. É um passo. Porque é o que você me falou hoje: um abismo puxa outro abismo. Sim, verdade, Drica, verdade. E aí, como que a gente, então, cara, supera essa etapa aí? Conhecendo a verdade. Tudo bem, a gente conhece a verdade, mas como é que a gente faz isso dia a dia? Como é que é a prática? Praticando conhecendo a palavra de Deus acima de tudo, entendendo que só tem um caminho. E você começa a romper as vias que te colocam para baixo, na verdade, que querem te dominar, que querem te controlar. Porque Deus, na verdade, não faz isso com a gente. E Ele sabe melhor do que ninguém o nosso interior e o nosso profundo ser. Ele sabe onde estão nossas falhas, nossos pontos fracos, a nossa fraqueza. Mas em momento, e principalmente os nossos pecados.
Mas em momento algum ele chega apontando o dedo na nossa cara, dizendo, ou nos condenando ou nos culpando. Nunca, jamais. Entendeu? Então a gente tem que começar a olhar para dentro, buscar o autoconhecimento, mas acima de tudo, ter um relacionamento com Deus. Tá. E você identifica, Carly e Dani, quando uma pessoa não quer que você tenha outros amigos, Sim. que você só fica com ela? Sim, Que já ela tive amigas assim já. Já teve? Já. Que são pessoas manipuladoras, controladoras. Quer saber onde você tá, com quem você Vitimistas. tá. A pessoa tende a Só ficar que, se assim, vitimizando pra você. Engraçado, eu não sei se com a Cacau é assim, mas comigo, hoje eu já não consigo mais ser manipulada. Eu também não. Amém, graças a Deus. Eu acho que do tempo que eu Amém. fui manipulada, hoje eu não suporto. Não suporto Hoje, se a mais. pessoa tentar me colocar contra a parede, eu acho em todos os sentidos. Hoje a Eu gente já consegue expano. desculpa, Dani, a gente consegue se impor. Isso. Acontece A algo gente que dá um limite, pode dar né? Agora a curva. gente põe o limite. Exatamente. Legal, Eu não limitava Elas as estão pessoas. Eu não limitava. As pessoas faziam e falavam o que elas queriam. Muitas vezes eu colocava uma máscara de me fazer de forte, ou de bocuda, ou de respondona, ou então de rebelde, ou de revoltada, pra mostrar que aquilo não me afeta. E muitas vezes pra afastar as pessoas que estavam me machucando. Mas aí dentro do meu ser, eu sabia o que eu tava sentindo ali. Então hoje não mais, eu não permito mais. Então, por exemplo, acontece uma situação fora da curva, eu me imponho, eu oro, peço orientação pro Senhor, xingo um pouquinho, porque a gente ainda, né? perde o rebolado, mas do primeiro momento, a primeira oportunidade que eu tenho, eu me imponho, eu falo, Tá. não gostei disso, eu não aceito Colocou isso, isso, entendeu? limite. Eu ajusto E os a- ponteiros e e a- rompo a via também, porque eu acho que é importante a gente saber, a gente tem que ser rápido em perdoar, mas eu acho também que é importante, além de perdoar, a gente saber quando tem que romper a via, porque tem pessoas que não necessariamente a gente tem que carregar pro resto da nossa vida. Sim. Eu acho assim que, igual eu comecei a me encontrar na desconstrução. Eu cheguei num ponto, né, que a gente vai chegando no amadurecimento e dói, machuca, né? A desconstrução, ela machuca muito. Foi nos momentos onde eu queria ficar mais sozinha com o Senhor, não queria conversar muito. Eu comecei a me isolar um pouco. Mas não é me isolar assim de uma forma depressiva. Eu queria ficar com o Senhor. Eu precisava ouvi-lo. Tá. E eu cheguei num ponto onde comecei a perguntar pra Deus. E eu comecei a perguntar, o que a Daniela gosta? Porque assim, eu vivi minha vida fazendo o que as pessoas gostam. E isso é uma prisão emocional. Você é Olha, gente, aprisionada. super dica, hein? Super dica que tô aprendendo. E eu falei pro Senhor, eu precisei me desconstruir para deixar o Senhor me construir. Precisei me esvaziar de mim mesmo para o Senhor me encher. Olha, Mas assim, não são processos rápidos. São processos que é o próprio Senhor também tratando em nós. Né? Ele sempre está trabalhando em nós algo. E foi onde eu comecei a perguntar para o Senhor e até conversar comigo. Fui no psicólogo, sabe? Muitas coisas começou a desmistificar na minha vida. E eu acho importante isso, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, você é cristã, você é super mulher, super homem, você não precisa ir num médico, você não precisa ir no psicólogo, porque o teu psicólogo é Deus. Mas tem uma hora onde a gente precisa um pouco de uma ajuda médica. sim. Foi aonde eu passei, Verdade. também foi uma desconstrução dentro de mim, porque eu também não aceitava isso. E depois, de repente, eu me vi numa sala de especialistas, de psiquiatra, psicólogo, e foi aonde a psicóloga começou a conversar comigo, falou, Dani, você precisa falar, você precisa se expressar, né, porque, então foi até uma atividade que eu comecei a fazer, a falar, a expressar o que eu quero, o que eu penso, porque o Senhor, Ele é liberdade, Amém. o Senhor não é prisão. Amém, gente. Ó, presta super atenção. E então foi aonde eu fui me desconstruindo, ainda estou em construção, Amém. Sempre. né? Estamos em construção e Então, isso é importante, né? A gente se permitir, Sempre. se desconstruir, gente. Isso é algo, assim, muito bacana. Quebrar todo os mundo precisa se paradigmas. encontrar. Se desconstruir e ser construída pelo Senhor. E outra coisa que você falou importante é o momento de solidão, solitude, né? Com Cristo. E você não precisa ir a todos os lugares para agradar os outros. Não. Porque eu lembro que eu estava falando com você esses dias, não, tem isso, a pessoa às vezes quer que a gente vá muito em algum lugar e a gente não pode, a gente
Ou não quer ir, não né? quer ir ficar um simplesmente. Ninguém tem que ir nada, na verdade, né? Isso, e aí a gente, antigamente, na nossa imaturidade, pouquinho. nós fazíamos todas as coisas para agradar as pessoas, faz errado. para que as pessoas não vissem as nossas fraquezas, não vissem as nossas limitações, ou, por exemplo, nós não nos permitíamos estar tristes, porque os outros vão falar, por que você está triste? Você não tem motivo para estar triste. Lígia, você é uma pessoa tão bacana, inteligente, você tem tudo, por que você está triste? Então as pessoas ficam colocando sobre nós um jugo. É verdade. E o nosso Pai amado diz, troca de jugo comigo, lança para mim o jugo pesado e eu pego o meu que é leve e é suave, sem julgamento. Pega o meu que é leve e suave, que é manso de coração, que não te julga, não te coloca peso. Então esse é Jesus Cristo que tira esse jugo do peso da cobrança punitiva, de que a gente precisa ser bem-sucedido, a gente precisa ser feliz, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa estar em todos os lugares. Hoje com a internet nós precisamos estar em todos os lugares, maquiadíssima, sem estar borrado, batom, penteado. Você tem que estar online, super bem, super top of the world. Então você fica super atarefado, sobrecarregado desse jugo de cobrança. Porque a internet é um abusador. Se você não prestar atenção, a internet é um abusador. Porque ele te cobre, ele te pune, né? Tira seguidor se você não está lá. É uma pressão também, né? É um punidor, é isso que eu queria falar. Esse tipo de opressão da internet, de que você está sempre linda, maravilhosa, produzindo 1000 conteúdos, vendendo 1000 coisas. Feliz consumindo. Feliz consumindo, vivendo linda, leve e solta. Então, isso é uma opressão muito grande sobre nós. Verdade. É um ídolo, é um rei, a internet, as redes sociais. Então, se você não tomar cuidado, as pessoas vão se deprimir. A Carla disse que ficou uma vez deprimida de ver a internet. E a gente tem esse ídolo opressor e abusador que é a internet. Se um dia a gente não tem lá, outro dia deu um pane no WhatsApp, deu um pane nas redes sociais, ninguém podia... Deu um caos nas pessoas, porque as pessoas são hoje completamente dependentes. Dependentes deste abusador. Então nós somos de liderança espiritual, que é um sistema terrível, que eu falei para vocês que é muito importante vocês se posicionarem em cada posição. Um pastor, gente, vamos estudar na Bíblia o que é um pastor. Um pastor não é dono de ovelhas, um pastor não é dono da igreja, um pastor é aquele que conduz as pessoas a Cristo Jesus, serve as pessoas, ensina para as pessoas sobre o Evangelho. Todo pastor tem um pouco de mestre, de ensinar a palavra, de cuidar, de estar próximo, mas não de ser um espinho, né? Nós somos um pouco videira, nós somos um pouco oliveira e um pouco figueira. Temos frutos doces e nós precisamos dar fruto do Espírito. E uma liderança entre marido e mulher, gente, a primazia é o amor de Deus, depois o amor ao próximo. Esse está nos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão de um casamento. Esse é o padrão de uma amizade. Amém? Amém. Então, eu coloquei aqui para vocês um panorama porque o tema é muito extenso. Mas observe o seu coração. Se você tem um coração abusador ou um perfil de abusado, devido às suas carências de querer ser aceito, de querer estar em todos os lugares, de querer seguir padrões estabelecidos pela sociedade, seja a sociedade civil, seja a sociedade espiritual da igreja, porque a igreja se tornou um ambiente social de cobrança. Um ambiente que todos têm que vestir a mesma roupa, todos têm que falar o mesmo glória a Deus, todos têm que falar o mesmo aleluia, e aí tornou-se um padrão social. Verdade.
Até isso, né? Né? E aí as pessoas têm essas gírias, tanto que quando as pessoas encontram a gente, fala você é pastor, né, Lígia? Glória a Deus, né? Eles fazem assim porque eles acham que a nossa forma de dizer é uma gíria, é uma forma de falar o crentez. Então nós precisamos tomar muito cuidado, onde nós falamos na célula, né? Nós falamos do ser, estar, o que é ser cristão, o que é viver a vida verdadeira de Cristo em todos os lugares. Nós somos cristãos em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade. Nós somos pessoas que carregamos Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós não podemos ser diferentes no lugar do outro. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa posição, com o nosso ser, com o nosso estar e com as nossas atitudes. Então, observe o seu comportamento. O que vai dentro do seu coração. Se você é uma pessoa que tem propósito de ser um vencedor, que não quer ser nem abusado nem abusador, né? Simplesmente ser um filho de Deus amado, servindo e amando o próximo, né? Eu fico pensando, será que as pessoas não sentem o peso, né? Que é a responsabilidade de você fazer, como que você está transmitindo o amor de Cristo? Porque eu estava vendo até um podcast, aquele que eu enviei para a pastora, a respeito do livro, e o pastor lá, o irmão, ele estava falando a respeito de um rapaz que conheceu uma moça. Ele não quis entrar em detalhes a respeito da moça, mas disse que um líder chegou para ele e falou assim, essa é a mulher que Deus preparou para você. Isso chegou a acontecer comigo também, eu não contei, mas... Aconteceu também, antes de eu casar com meu esposo também, uma esposa de um pastor chegou e falou para uma outra pessoa da igreja, falou assim, ele chegou aqui, Deus trouxe ele para você. E eu quieta na minha, eu fiquei quieta, e eu sempre orando. Aí depois, né, Deus acabou mostrando o nosso relacionamento. Aí houve uma confusão na igreja. Por quê? Porque a esposa do pastor falou que ele era para ser dela, não meu marido. Mas glória a Deus, o Senhor sempre preparando. Mas voltando a esse assunto desse rapaz... Não é de confusão, né? Não, é de organização. Mas esse rapaz, o que aconteceu? Ele casou com a mulher, teve filhos com a mulher, e ele se matando em trabalhar, fazendo as coisas, e a mulher lá, sem ajudar. E uma vez ele até apanhou do irmão, do cunhado, né? Ele apanhou do cunhado, e aquilo ali ficou tão opressor na vida dele, só que também ele não podia separar, porque a igreja não permite, né? Senão ele também perderia o cargo dele. E até que um dia ele desceu do metrô, chegou na ponte e pulou, morreu. Aí eu fico pensando, como que é um peso sobre isso? Será que a gente está aqui na Terra à toa? Que as pessoas chegam a pensar e falam o que quer para o outro, sem pesar se vai ferir ou se vai matar o outro? Já pensou? Então, Dani, tem uma resposta. As pessoas vão falar muitas coisas. Sim. Porque a língua é livre, como a serpente falou muitas coisas. O que importa é que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Sim, verdade. E o que mais importa é que tem entre esses 2 ouvidos a mente. Para nós renovarmos a nossa mente, para nós sabermos. Porque aqueles que são de Cristo, a palavra diz que não serão confundidos. Amém. Porque nós não vamos nos confundir sabendo o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque as pessoas vão dizer, vão falar, vão impor, vão se impor, Sim. vão nos punir, vão nos julgar. Porém, Paulo disse, precisa renovar a mente, precisa ter a mente cativa aos pensamentos de Cristo. Amém. Por isso que as nossas armas não são carnais e sim espirituais, para combater todo sofisma, toda mentira que se levanta contra o conhecimento do nosso Cristo. Então, esse é o segredo que você falou. Eu preciso conhecer muito bem a palavra de Deus. Amém. Para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Sim. E me posicionar. Verdade. Sim. Porque se a pessoa ali falou, não, o marido é meu, o marido da outra, porque também aconteceu um negócio assim comigo. Depois Uma dizer moça como se também tivesse falou, roubado o marido dela, nem Não, casado. as pessoas o Tato é pra casar como comigo, se Deus não tá? falasse com a gente. Eu me posicionei, eu falei, não, Deus não falou comigo disso não, falou pra mim que é Exatamente. comigo. Então a gente precisa se posicionar, isso que eu estou falando. Isso mesmo. Posicionamento de esposo, posicionamento de mulher, de esposa, de filha, de pai. Nós temos posições
sociais, papéis sociais que precisam ser muito bem colocados, muito bem alinhados com a palavra de Deus, daquilo que você vai fazer. Então eu só sou submissa ao meu marido quando ele cumpre também os princípios de Deus como marido. E eu sou obediente primeiro a Deus, depois a homens. Então nós precisamos entender muito bem a palavra de Deus e estar cativos ao pensamento. Essa é a sacada, gente. Porque vão falar muitas coisas dela. Sim. Vão nos desprezar, vão nos humilhar, vão nos desvalorizar, descaracterizar-nos. Né? As pessoas sempre vão nos descaracterizar. E como eu sempre falo, uma meia mentirinha, ela vai se tornar uma mentira inteira a vida toda. Se você distorcer um pouco a verdade, ela se tornará uma grande mentira e a vida toda você vai acreditar numa mentira. E a gente não pode dar poder pro inimigo. Porque como a Dani falou, eu acreditava no pastor, acreditava aqui e ali, né? Deixa eu não me perder aqui, gente, pra eu... Porque eu tem já aqui, ó. Eu já não Então enxergo. tem bastante comentários. Aqui, ó, Ana Maria Manucci. Isso. Esse tema é muito sério. Isso. Marcelo, não façamos como os israelitas que pediram um rei para os governar. Verdade, isso que eu estava falando da parábola, né? Porque Abimeleque queria ser ungido a rei. Depois ele morreu de uma forma terrível, lá com a pedra caiu na cabeça, tudo. Mas ele queria ser ungido a rei, né? E a Deise está dizendo assim: gostaria da opinião de vocês. Vocês acham que as pessoas hoje em dia estão super sensíveis? Porque hoje temos que saber falar para que não sejamos mal interpretados. Essa é a minha opinião. Você está super certo. Estão super sensíveis as pessoas. Por que as pessoas estão super sensíveis? Porque tem um ídolo que se chama internet, rede social. Porque elas se sentem culpadas, porque elas se sentem rejeitadas, porque elas não sabem. Isso. É o que você acabou de falar. A gente precisa começar a virar o espelho, olhar para dentro e entender qual é o nosso posicionamento na sociedade. Se nós somos abusador ou se nós somos abusado. Porque a partir do momento que a gente sabe em qual lado do tabuleiro nós estamos, a gente vai saber quais as peças jogar. Porque assim, não dá pra ter responsabilidade sobre o que o outro vai falar com a gente. Isso. Eu aprendi essa semana que amar o próximo é uma decisão e que não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão, é um ato. Porque assim, a partir do momento que você decide amar o próximo, você tem que saber que você está vulnerável ao outro te machucar. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você conhece a verdade, você se conhece, você, primeira coisa, Deus fala com a gente também. A gente tende a muito dar ouvido porque os outros falam, mas a gente esquece que Deus fala diretamente com a gente. Isso mesmo. Então a gente tem que parar de perder tempo ouvindo o que o outro diz. Ah, porque fulano diz, não, tá tudo bem, fulano vai falar, mas e Deus? Ele está falando com você, como que Deus está falando com você? Através da palavra. Ele vai levantar as pessoas certas para falar contigo. E é o que ele já falou, uma profecia, ela é um divisor de águas, exatamente, mas que vão te purificar, que vai fazer você florescer, que vai trazer um resultado positivo na tua vida. É o que eu brinco com a Lídia, eu falo muito com ela. Conhecer a palavra de Deus, eu faço muito esse exemplo porque eu sempre fui viciada em Coca-Cola, por exemplo. Eu sei que eu devo beber água, eu sei que eu preciso beber água, é o que vai me hidratar. Mas o que eu faço? Eu rejeito a água, eu rejeito Jesus Cristo, eu rejeito Deus, porque eu conheço, eu sei, mas aí eu vou lá e tomo refrigerante. Então, onde que eu vou chegar? Quais as consequências? Eu vou ficar sempre vulnerável, eu sempre vou ficar sensível a qualquer mal que me abater. Porque eu não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando da minha saúde, eu não tô bebendo tá fazendo mal pra você mesmo. Isso. Você tá fazendo mal pra você mesmo. É como o povo que o Marcelo estava falando aqui. O povo quis ungir um rei. Nós já tínhamos um rei. O rei dos reis. Na verdade, eles viram os vizinhos, né? Não, mas todos têm rei. Isso. Então a gente também quer um rei. Também precisa. E aí lá foi o Saul. Então veja, gente. Como elas estavam falando. O posicionamento, você se conhecer a Deus e se conhecer. E qual a posição que você exerce, os papéis, qual é o meu papel como esposa, papel como amiga, papel como pastora, papel como irmã em Cristo. Há um limite, eu sirvo até um certo ponto aonde eu não vou limitar o livre-arbítrio, a escolha da pessoa. Porque Deus nos deu livre escolha. Graças a Deus, eu não posso interferir nas escolhas. Então eu digo, vou orar por você. Eu vou orar pela sua escolha. E, pastor, e quando a gente tem alguém que está sendo abusado, a senhora só ora? Não, eu sento e aconselho. Com a verdade? Eu sento e aconselho a Bíblia.
Traz um caminho. Porque tem muitos pastores que são omissos. Muitos líderes que são omissos, que vê o abuso do marido com a esposa. Eles são omissos. Ou da esposa com o filho. Mães que abusam de filhos, que fazem filhos escravos, que fazem filhos serem opressos o tempo todo, porque os filhos têm que serem escravizados para servir os pais. E tem gente que, tem líder que só fala assim, só vou orar por você. Não. Toma uma atitude. O pastor é para aconselhar a ovelha. O pastor é para estar junto com a ovelha. É importante o aconselhamento em amor, a exortação em amor, né? Você trazer edificação. Então, queridos, qual é o seu papel em cada relacionamento? Com cada um. E como estava falando desde, as pessoas estão sensíveis porque hoje na internet as pessoas se ofendem, as pessoas dão palpite em tudo. Se você coloca lá uma florzinha, Pronto. por que pôs a máquina assim? Porque o microfone é dourado? Por que não sei o quê? Então já interpreta outras coisas. Então as pessoas viajam em tudo. E isso não pode nos ferir. Por isso que eu digo que a internet hoje é um abusador nosso da mente. Ele é um abusador porque ele tem críticas ou tem muitos elogios, poucas curtidas. Você acha que as pessoas não gostaram, fica sem dormir porque ninguém gostou do meu post. Ou então eu vou dormir feliz porque todo mundo gostou do meu post. E isso faz com que as pessoas tenham um abusador, que é a internet. Verdade. E eu tenho que estar sempre bonita, arrumada. Mulher, então, né, gente? Haja cabeleireiro, maquiagem para vir aqui Você falando no em tá vídeo, bonita, né? Você falando em tá bonita, pastora, uma vez eu tava cantando em casa, aí eu senti de gravar esse vídeo. Mas eu não estava maquiada, estava com a olheira enorme. Não, eu chorei na presença de Deus. Depois eu senti, eu falei assim, eu vou gravar essa canção. Que era uma canção que fala sobre as virgens, sobre a volta do noivo. Aí chegou uma pessoa pra mim, eu falei, pronto. Falou assim, nossa, fulano chegou em mim e falou assim, nossa, como a Daniela tá se consagrando, né? Tá jejuando, tá... Eu falei, mas por quê? Nossa, porque ele falou assim que... Nossa, as olheiras, seus olhos estavam bem fundos. Eu falei, eu não acredito. Aquilo ali foi um espontâneo, aquilo ali eu falei, não acredito que ele me julgou, falou isso, que eu creio que não falou por bondade, não. Falou meio que querendo alfinetar mesmo. A mensagem ele não ouviu. Ele reparou nas minhas olheiras. Que é a pessoa. Sim. Eu falei, gente, uma canção tão linda. Outra coisa, Deise, que ela tá falando que é muito importante. Muitas vezes eu coloco uma mensagem aqui, que eu gravo mensagem, eu tô pregando na igreja, alguma coisa, as pessoas, os comentários são completamente diferentes do que eu estava pregando. As pessoas entendem o que elas querem e não ouvem a mensagem. Não ouvem a palavra de Deus. Entendem, né? Elas não querem... leem a palavra de Deus também. Então, por isso que eu estou dizendo que as pessoas estão sensíveis porque as pessoas não estão ouvindo a voz do bom pastor. A voz do bom pastor está falando conosco e nós não estamos ouvindo a voz do bom pastor. Estamos permitindo que as pessoas nos abusem. A internet seja um abusador, os amigos sejam um abusador. Por isso que eu queria estar com vocês hoje para falar com vocês, porque aqui nós falamos vários tipos de relacionamentos abusivos e a internet é um deles. Sim. Que nos distanciou dos amigos, distanciou filhos de pais, distanciou irmãos não conversam, as famílias não conversam porque a internet trouxe algo opressivo dentro das casas. Antigamente era a TV que era do capeta, agora é... Na verdade, ele aproximou-os de longe e distanciou-os de perto. Isso, exatamente. Eu queria fazer uma observação. Presta atenção. Vamos lá, sobre essa questão também, tipo, a gente tem que observar também quando a gente tá... Porque eu já tive uma personalidade, eu tenho uma personalidade muito forte. E eu sempre falei muito assim, o pessoal achava que eu falava sem pensar, mas na verdade eu realmente não pensava sobre... Não é que eu não pensava sobre o que eu estava falando, eu não pensava sobre como a pessoa ia se sentir. Porque eu era um espinho. Eu era uma pessoa ferida e eu queria... a única coisa, a referência que eu tinha era ferir as outras pessoas. Então a gente também tem que parar pra pensar, às vezes, que nem sempre todo mundo tá sensível. Qual é o nosso posicionamento? Às vezes a gente tá tendo uma personalidade abusiva, porque a gente tá transferindo pro outro uma frustração que tá em nós. Então é muito importante a gente parar e analisar e entender qual é o nosso lugar, aonde nós estamos. Mesmo. Porque tem coisas que ficam entre nós e Deus e tem coisas que a gente pode falar pro outro. Se não edifica, não fala. Tem coisas que você não precisa falar.
Isso é Verdade. verdade, porque às vezes as pessoas também... Ah, mas eu sou muito verdadeira. Eu falo o que eu penso. Não é assim. E não é assim. Você Mas- fala com amor, né? Exatamente. Da forma que você falar, você pode falar com amor com a pessoa. Eu acho assim, que a gente, Né? que a gente Você pensa... vem naquela palavra, você vem com tudo, você fala de uma forma... Você a vai pessoa se ferir. ofende. Porque nós somos espelhos, gente. Quando você fala assim, aquela menina gosta de saia longa e eu acho horroroso. Na verdade, não. Na verdade, eu gosto de saia longa também, mas estou querendo dizer que ficou feio. A gente espelha muito o que a gente sente. Exatamente. É Tem verdade. coisas que tem que ficar. Que eu falo pra Exatamente o gente, que você estava falando. tem não coisas pode que ferir. fica entre eu e Deus e tem coisas que eu posso falar pro outro. Então, assim, Isso. na maioria das vezes que as pessoas abrem a boca pra ferir o outro, é uma frustração dela. Na maioria das vezes que as pessoas estão julgando o outro, ela tá escondendo uma frustração dela. Provavelmente já tem algum problema mal resolvido. Então, assim, é o que a gente fala, né? Se eu penso, eu falo o que eu penso. Não, você tem que falar o que você pensa pra Deus. Ora, fala com Deus primeiro. Daí, pro outro, a gente tem que falar o que vai edificar, o que vai transformar, o que vai ser elogiado. Por isso que eu estou vale a falando. pena. Qual é a sua posição? De abusador ou de abusado? Verdade. Isso fica para você refletir na sua Amém. vida. Amém? Amém. Liga a luz aqui para eu enxergar, filha. Tá apagado? Eu lembrei daquela história, da história não, da Bíblia mesmo, que a pastora até Igual, trouxe, dá um pouco de comentário aí também. falou num outro programa a respeito do profeta, né? Posso Quando ler? chegou, Pode. quando o profeta Porque- chegou pro Davi, pra Davi, né? Pra falar sobre o pecado dele. Natan. Isso, ele chegou o quê? Ele veio contar uma história. Isso. Ele chegou de sabedoria. Isso. Ele não chegou Exatamente. falando assim, ó, Davi, é o seguinte, Deus manda te dizer e pá. Não. Né? Ele teve sabedoria, a mesma A coisa. Denise você vai Primo falar. falou assim: noite de reflexão e posicionamento, a sutileza das palavras do abusador é despercebida pelo abusado mesmo. Mas quando Deus age em nossas vidas, tudo se faz novo, nos despertamos para o amor imensurável dele. A Deise Souza diz assim: concordo, não devemos ser dependentes de pastores, apóstolos ou missionários. De ninguém, somos dependentes de Jesus. Amém. Cada um deve seguir o seu caminho para Jesus. A Denise Primo colocou assim: muito bom ter ouvido vocês em muitas experiências que também já passei. Isso é muito legal, né? Ter referência. E Estela Rossato está dizendo o seguinte: pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento para os relacionamentos próximos e os que surgem diariamente, sempre. Orar pelo próximo, mas também fazer algo para ajudá-lo, sempre. Atitude, oração e atitude, né? Sensacional. Isso, muito são bom, os gente. comentários. Muito bom. Queridas, é bom demais estar com todos vocês. Passou muito rápido. Nós vamos louvar ao Senhor e agradecer cada um de vocês pela audiência, por nos acompanharem, aqui também pelo YouTube. Muito obrigado. E eu desejo que esse programa possa ir longe para que encontre pessoas que muitas vezes estão se sentindo abusadas. Busque intensamente a palavra de Deus. Busque a voz do bom pastor. Busque o discernimento se você está sendo ferido, punido com culpa, com coerção, com controle, com manipulação. Busque ao Senhor Jesus Cristo intensamente, porque Ele tem a solução, Ele tem cura, Ele tem livramento. Amém. E Ele traz sabedoria, sabedoria do alto, não sabedoria do homem, essa é coisa do coach. Busque sabedoria do homem, de Deus, não busque sabedoria do homem. Amém. Porque Deus vai lhe dar a direção da cura. Como eu disse, Ele vai trocar o jugo. Entrega o teu jugo pesado para o Senhor. E toma o jugo dele que é leve e que é suave. Não se preocupe com o dia de amanhã, não fique ansioso, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Procure fazer as escolhas com quem você caminha. Se for necessário, mantenha um tempo, como a Dani falou, de solitude com Deus para se desconstruir e reconstruir novamente. Lembre-se que Deus te ama e que sempre tem um futuro de paz e não de mal. Ele não nos quer escravizados, porque Ele morreu na cruz para que fôssemos libertos do pecado, libertos do cativeiro, da mentira de Satanás.
Você é livre. Amém. Você é livre. Você não depende de pastor, não depende de marido, de esposa, não depende de amigo, não depende de professor, não depende de chefe, não depende de nada, somente de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador e que é o dono da nossa vida e que pode nos dar vida em abundância, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, porém eu vim para te dar vida e vida em abundância. Amém. E Ele é o bom pastor e Ele abre a porta do aprisco dele para nós entrarmos. Amém? Amém. Então eu desejo que você fique firme. Ele é o nosso único rei, o rei dos reis, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Obrigada, Dani. Obrigada, Carla, pela participação. Obrigada, Ivone. Deus abençoe. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isto agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isto agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Dani. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Queridos, até a próxima semana. Deus abençoe a todos. Amém. Esse aqui travou ali. Entrou alguma ligação, será? Não sei. Bateria arriou. Não. Mas terminou? Bateria não estava cheia. Já posso? Bateria fraca, 20% e ficou assim. Mas terminou? Posso soltar a barriga? Não, esse aqui tá quebrando, não. Mas travou.